Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Chegamos à nossa 7ª videoaula das nossas lições de adultos e hoje vamos estar estudando acerca da sutileza da relativização da Bíblia. Há um movimento intelectual de dentro até mesmo do meio evangélico que busca desconstruir a visão conservadora da Bíblia, relativizando assim os grandes ensinamentos milenares que herdamos dos pais antigos ou dos nossos pais antigos. Existem líderes que se denominam cristãos, mas defendem, por exemplo, a liberação do aborto, a normalização da homossexualidade e outras coisas e outros pontos controversos que a Escritura Sagrada condena veementemente. Hoje, nós vamos estar estudando dentro desse contexto, à luz das Escrituras Sagradas, quanto isso é perigoso para a vida das pessoas. Nosso texto inicial está em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Desde já eu convido o amado irmão, a amada irmã, a ficar até o final deste vídeo. Temos aqui um ensinamento extraordinário para as nossas vidas, um alerta para que jamais venhamos a aceitar que se façam modificações no texto sagrado para mudar o seu sentido, ressignificando o texto para amoldar as paixões humanas ou o texto sagrado às paixões humanas. Na verdade, somos nós que temos que nos amoldar com a palavra de Deus, nos ajustar aos seus princípios, para que possamos servir ao Senhor de verdade. Amém? Então, quero também pedir ao amado irmão, amada irmã, que se você achou interessante esse ensinamento, que você possa compartilhar o vídeo, que você possa comentar aí embaixo, porque assim a plataforma vai entender que é interessante e vai entregar o vídeo a mais pessoas, para que mais pessoas tenham acesso a um assunto tão importante como esse, que nós estamos passando aqui para os irmãos com base nas lições bíblicas desse trimestre. Nosso texto inicial diz o seguinte: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, quer dizer, para argumentar, para corrigir, para instruir em justiça. É para isto que a Escritura Sagrada tem a sua ação definida, tem a sua, digamos assim, o seu proveito, tem a sua autoridade, tem a sua capacidade. A palavra de Deus, as Escrituras, têm a capacidade de ensinar, de nos capacitar a argumentar em defesa da verdade, tem capacidade de corrigir e tem capacidade de instruir em justiça. Quer dizer, a palavra de Deus é pronta. Nós não precisamos editá-la, ajustá-la aos nossos princípios, porque somos nós que precisamos ser instruídos em justiça, não a palavra do Senhor sofrer qualquer alteração. Verdade? Então, a nossa verdade prática diz: a Bíblia é a inspirada, a infalível e a inerrante palavra de Deus. Por isso, não podemos relativizá-la. Nós iremos, no decorrer da lição, entender um pouco mais a respeito do assunto. 2 Timóteo, a nossa leitura bíblica, que hoje é uma leitura bíblica apenas de 4 versículos, bem pequena, capítulo 3, verso 4. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio, olha só que interessante, para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Não é novidade para ninguém que a Bíblia sempre sofreu ataque ao longo dos séculos. Não foram poucas as tentativas de desacreditá-la e até mesmo de aboli-la da sociedade. Houve um tempo em que a palavra de Deus ela era tão perseguida de uma forma
que se dependesse dos seus perseguidores, ela teria sido abolida, totalmente extinta, né, do meio aí da humanidade. As táticas foram muitas, diversas. Seus exemplares foram queimados. Outras vezes a Bíblia foi considerada perigosa. Não, ler a Bíblia é perigoso, então não deixa o pessoal ler a Bíblia, não. Obsoleta, né? Chega-se ao ponto das pessoas dizerem: a Bíblia está ultrapassada, não faz mais sentido para o contexto atual. E chegam a dizer que ela é desnecessária. Isso é, no mínimo, grave, né? Uma tragédia, porque o ser humano, sem a palavra de Deus, ele não consegue ser aquilo que Deus o projetou para ser. Enfim, em diferentes momentos e épocas, sempre houve algum levante contra a autoridade das Escrituras. Hoje não é diferente. Infelizmente, há quem afirme que a Bíblia precisa ser atualizada. Geralmente, esse posicionamento é tomado quando se trata de questões de natureza social e comportamental. Só falam que ela precisa atualizar-se quando se trata de buscar na Bíblia uma maneira de apoiar a mudança de comportamento do homem na sociedade. Só que essa mudança é para pior e não para melhor. E aí alguns querem que a Bíblia não condene práticas condenáveis, né? Não fale contra práticas que aos olhos do Todo-Poderoso são, sim, reprováveis. Só que há uma advertência muito clara. O texto bíblico vai dizer para a gente no último livro, no Apocalipse, que ai daqueles que acrescentarem qualquer coisa que seja a palavra do Senhor. Em outras palavras, para ele, a palavra de Deus está desatualizada nessas questões sociais e comportamentais, ou no mínimo mal traduzida, mal interpretada e, portanto, mal aplicada. Bem, é o que dizem aqueles que defendem a atualização do texto bíblico, ou do sentido do texto, né? Primeiro capítulo, a Bíblia e o espírito desta era. A desconstrução. Não é incomum encontrarmos na literatura ou nas mídias sociais expressões como a era do vazio, pós-verdade, o fim das certezas, cultura líquida ou ainda desconstrução. São formas diferentes para nomear o mesmo fenômeno cultural que impera na sociedade contemporânea, também denominado de pós-moderno. Em palavras mais simples, esse novo modelo ou paradigma cultural se contrapõe ao cristianismo procurando desconstruir não apenas sua herança cultural, mas, sobretudo, seu conjunto de valores éticos, morais e espirituais. Observe o que diz Romanos, capítulo de número 12, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, não vos amoldeis, ou não vos torneis iguais a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se nos conformarmos com este mundo, se nos tornarmos iguais a este mundo, então não estamos com condições de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Seguindo aqui na nossa lição, enfim, é uma nova forma de pensar e agir diferente daquela que estávamos habituados a enxergar. A consequência disso tudo é a relativização das Escrituras, é tornar as Escrituras relativa, quer dizer, depende do ponto de vista do homem. Ou seja, é como se quisesse as pessoas falarem o seguinte: a Bíblia não tem um posicionamento definido.
A Bíblia não tem uma verdade absoluta. Depende da maneira como as pessoas veem, como as pessoas enxergam, como as pessoas interpretam. Né? E não é assim. Assim estamos relativizando. Né? Eu não posso interpretar a Bíblia ao meu bel prazer e você interpretá-la ao seu bel prazer, ajustando ela aos nossos egos. Né? Assim a gente vai estar relativizando a preciosa palavra de Deus. Quando Isaías escreve, né, o livro que traz o seu nome, capítulo 5, versículo 20, está escrito um alerta. Ai dos que ao mal chamam bem. É isso que está acontecendo hoje. E ao bem, mal. Que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. E fazem do amargo doce e do doce amargo. É uma clara inversão. Veja que ai dos que dizem que o doce é amargo, quer dizer, uma inversão total, completa. Dizem que o mal é bom e que o bom é mal. Olha a inversão presente hoje, já profetizada através do profeta Isaías. E isso já acontecia nos tempos passados. Isso já acontecia há mais de 2.800 anos atrás. Isso estava acontecendo. Só que Deus levantava profetas para chamar o povo de volta ao conserto. O povo precisava se arrepender, emendar as suas ações, abandonar suas práticas idolátricas e imorais e profanas e se chegarem a Deus em santidade. Hoje é a mesma coisa. Deus está convocando a humanidade a se voltar para Ele, a buscar a sua presença, humilhar os seus pés, para que sejam sarados. Verdade? O relativismo. Dentro dessa nova configuração cultural, o relativismo é inevitável. Não há valores perenes ou absolutos. Segundo essa visão, tudo é relativo. Na verdade, há muito que o relativismo ético-moral vem se insurgindo na sociedade e de forma sorrateira, de forma muito disfarçada, muito sutil, também vem se insurgindo aí dentro da igreja. Não há mais parâmetro por meio do qual se possa dizer o que é certo ou o que é errado. As coisas estão ficando nas mãos dos homens. É como se estivessem colocando Deus nas mãos dos homens e não o homem nas mãos de Deus. Ou seja, não é Deus que diz o que é certo ou o que é errado. Não, sou eu que digo. Olha, Deus, isso é certo por isso, por aquilo, ou então isso é errado por isso, por aquilo outro. Querendo que Deus se ajuste a mim. Isso é muito, muito prejudicial para a nossa vida. Isso significa dizer que qualquer julgamento depende do ponto de vista de quem julga ou analisa. Por essa perspectiva, a Bíblia representa apenas mais um ponto de vista entre vários outros. Quer dizer, tornamos Deus como um de nós. Porque assim como temos pensamentos divergentes um dos outros, Deus é apenas mais um. E não podemos colocar o Senhor nessa posição, porque Ele é o mesmo de ontem, Ele é o mesmo de hoje, será o mesmo eternamente. Deus não sofre avaria, Deus não sofre influência de um filósofo famoso, Deus não sofre influência de um socialista famoso. Deus é o que Ele é, e Ele tem os seus princípios fundamentais dados para nosso bem, e isso Ele não quer que seja mudado. Entende? Ele é o Senhor e nós somos os servos. Senhor significa dominador, soberano. Nós nunca chegamos a essa posição. Né? Então, nosso segundo tópico, a Bíblia e o politicamente correto. A criação de uma narrativa. Salmo 11, verso 3. Destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? É isso que estão tentando fazer agora. Destruir os fundamentos. E a melhor forma de destruir os fundamentos é levar a sociedade a desacreditar das escrituras sagradas. Porque aí as pessoas não recorreriam mais à Bíblia para que as suas vidas sejam amoldadas por ela.
Essa pergunta do salmista ecoa em nossos ouvidos. Os fundamentos estão sendo derrubados e destruídos. É preciso observar que isso não é um fenômeno aleatório e impensado. Não é algo que acontece por acaso. Trata-se de uma narrativa ardilosamente construída com o fim de desconstruir os valores cristãos e substituí-los por outros valores, para que nos tornemos massa de manobra nas mãos dos dominadores deste mundo tenebroso, conforme disse Paulo através da sua carta aos Efésios. É aí que se cria uma narrativa ou história para se chegar a esse fim. Surge o discurso do politicamente correto. Dentro desse modelo, criou-se uma nova moralidade, uma nova ética e, portanto, uma nova forma de dizer o que é certo e errado. Por esse novo modelo, está correto se fazer aborto, proibir a leitura da Bíblia em espaços públicos. Dentro dessa narrativa do politicamente correto, não há espaço para a Bíblia. Não há espaço para a palavra de Deus. Esse é o objetivo do sistema. Modificar, atuar na mente das pessoas ao ponto de elas não levarem mais o texto sagrado em consideração como palavra de Deus, mas como algo banalizado, banal, algo sem significado, sem valor, e quando considerado com valor, mas que precisa sofrer modificações para não ferir as minhas concupiscências da carne. Vamos ver um texto aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12 ao 14. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Somos convidados a permanecer naquilo que aprendemos. A Bíblia não está ultrapassada. Pelo contrário, a cada dia ela dá provas de que é atualíssima. É como se ela tivesse sido escrita ontem, porque ela fala de coisas que acontecem hoje, como se tivesse sido escrita ontem. Então a Bíblia não está ultrapassada. Nós é que temos que tomar muito cuidado para que nossa mente não seja atingida, né, por sutilezas do adversário. A criminalização da opinião. Pensar diferente dessa nova narrativa que foi criada é estar sujeito à censura. Observe, preste atenção nesse detalhe. Aquilo que é errado não é mais censurado, mas aquilo que é certo está sendo censurado. Aquilo que faz mal ao ser humano quando ele pratica não é mais censurado, mas aquilo que faz bem ao ser humano, quando, por exemplo, os valores cristãos são proclamados, isso é criticado. Claramente uma inversão de valores está acontecendo. Então, na verdade, toda forma de pensar diferente dessa narrativa é criminalizada. Há, portanto, uma ditadura da opinião. Quem pensa diferente, né, do sistema deve ser execrado e até mesmo punido. É a ditadura do politicamente correto. Não há espaço para cristãos conservadores. O cristianismo, que no Ocidente é a cultura majoritária, está sendo banido para a periferia, transformando-se numa contracultura. Mas, Mateus capítulo 10, versículo 22, já nos alerta sobre isso. Jesus disse: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. No mundo todo, vemos sites cristãos conservadores sendo censurados e até mesmo banidos, por causa que preservam os valores cristãos, aquilo que realmente faz bem para a nossa sociedade como um todo e para a nossa vida em particular. Terceiro tópico, a Bíblia e o outro Evangelho. Uma nova metodologia. Dentro da cultura pós-moderna, do politicamente correto,
surge a necessidade de ressignificar a Bíblia. A palavra de Deus precisa ser atualizada para que fale a mesma língua dentro dessa nova configuração cultural. Surge a necessidade de se criar uma nova metodologia no processo interpretativo do texto bíblico. Nesse caso, o leitor e não o autor bíblico passa a ser mais importante. Vou repetir para o amado entender. Dentro desse contexto que estamos falando, dentro do contexto da relativização da Bíblia, dentro dessa questão da atualização da Bíblia, de ajustar a Bíblia, ressignificando-a, o leitor passa a ser mais importante do que o autor, do que o próprio Deus que inspirou a sua palavra aos autógrafos para que eles escrevessem. Entende? Ou seja, não é isso que o Senhor quer dizer, não. O Senhor queria dizer isso. Eu dou o sentido do texto, diferente daquele sentido que o próprio Deus, quando mandou escrever, estava dando. Isso é muito perigoso. Muito. Parece até a serpente lá no jardim conversando com Eva. Veja de onde vem a origem do ataque. Deus deu apenas um mandamento para aquele casal. Satanás entra lá, transfigurado de serpente, e fala para aquele casal. Foi assim que Deus disse, consegue na mente de Eva mudar o sentido do que Deus havia falado. Então, qualquer coisa que vise trazer essa mudança nas Escrituras Sagradas, nós já sabemos a fonte. Quem está realmente por trás de tudo isso? Verdade? Dizendo de outra forma, não importa o que o autor do texto bíblico disse, mas o que o leitor contemporâneo acha que está certo. Essa nova metodologia nos faz chegar a essa conclusão. Não importa o que o autor disse, o que importa é o que eu penso que ele disse. Ou seja, o que importa é o que eu acho que o autor quis dizer, que justifica o meu erro. É o que os exegetas denominam de hermenêutica centrada no leitor. O autor bíblico deixa de ter importância, então, a partir daí, vale tudo. Cada um pega seu pedaço e faz do jeito que quer. E isso não é a vontade de Deus. A Bíblia precisa se ajustar a essa nova metodologia. É o que dizem. Assim surge, portanto, outro evangelho que já foi previsto por Paulo quando escreve aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 9. Ele fez um alerta maciço ali para os cristãos da Galácia, dizendo para eles o seguinte: assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Estavam querendo levar os cristãos de volta ao judaísmo, as práticas dos princípios da lei, ou melhor, a prática dos costumes da lei. E Paulo bate de frente dizendo, não, o evangelho é um só, não há emenda, não há ajuste, ele é o que ele é, ponto final. Qualquer que acrescentar, veja como a autoridade da palavra é de Deus, tanto a do Antigo Testamento como do Novo. Porque Paulo se refere aos seus ensinamentos dizendo o seguinte, olha, o evangelho que eu tenho pregado, ainda que desça ou um anjo do céu e pregue diferente, esse anjo é amaldiçoado, é maldito. Porque nenhum anjo tem autoridade de interferir naquilo que Deus fala. Quanto mais nós, seres humanos, se um anjo interferindo naquilo que Deus fala, ele é amaldiçoado, imagina o homem. Entende como isso é sério, como isso é grave? Não devemos fazer jamais qualquer alteração no texto bíblico, mas nos convertermos ao que ele diz. Segundo o subtópico, novas teologias. Esse outro evangelho também possui sua própria teologia. Todo o texto bíblico passa por uma nova ressignificação. A Bíblia, portanto, deveria ser toda atualizada. Surge o evangelho social, é o evangelho da sociedade. Não é o evangelho de Cristo, que convoca a sociedade ao arrependimento. Não, é o evangelho da inclusão. Vamos incluir todo mundo, Deus quer todo mundo incluído, né? Arrependido, convertido, sim, com certeza.
Deus não faz acepção de pessoas. João 6, versículo 26. Jesus falou o seguinte, olha. Na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Jesus poderia ter sido um pouquinho mais delicado, né? Mas ele, como dono do universo, como criador de tudo, tem autoridade para chamar o homem ao arrependimento. Tem autoridade para repreender as más intenções dos homens. Porque se os homens estivessem buscando ele pelos sinais que viram, os sinais apontavam para Cristo como Filho de Deus. Apontavam para a divindade de Jesus. Então, se os homens o buscassem dessa forma, seriam aprovados. Mas não. Buscavam por causa dos milagres que ele fazia, que beneficiava eles. Era muito pão, era muita comida. Então, vamos lá, vamos buscar esse Jesus. Ele pode nos dar. Ele pode fazer. Entende? E o que é mais importante que Deus quer ver em nós é nós darmos a Deus o seu devido valor. O que Ele é para mim, o que Ele é para você, é mais importante, muito mais importante, esse reconhecimento da nossa parte, do que o que Ele pode fazer por mim e do que o que Ele pode fazer por você. Pode fazer muita coisa? Inquestionável, com certeza. Mas devemos reconhecer quem o Senhor é. Assim, os relacionamentos, ou seja, dentro desse contexto evangélico, o velho marxismo ganha uma nova roupagem. Assim, os relacionamentos homoafetivos são vistos a partir da perspectiva da denominada teologia inclusiva. É dentro dessa nova perspectiva que se faz apologia do evangelho social, ecumênico e homoafetivo. Essa é a nova configuração teológica. Qualquer pensamento que destoe desse é considerado fascista, homofóbico e discurso de ódio. Mas o fato é que não é isso que acontece na verdade. Quando Deus condena a minha prática errada, não é porque Ele me odeia, pelo contrário. É porque Ele, como pai, corrige o filho que ama. Se o pai deixa os filhos sem correção, meu irmão, isso não é amor não, hein? Perigoso. Isso explica a censura pública que muitos cristãos estão sofrendo. É explicado. Se o seu pensamento destoar das práticas erradas de alguém, o pensamento errado de alguém, então você é considerado como alguém odioso, alguém que odeia, né? Quarto, a Bíblia sempre a atual palavra de Deus. Revelada por Deus. Para o cristão, a Bíblia é um texto antigo com uma mensagem atual. Ela foi, é e sempre será relevante. A razão disso é que a Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. Quando nós lemos 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16, nós temos o seguinte: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Veja como isto é sério. Veja como isto é sério. A palavra de Deus sempre foi, é e continuará sendo o que ela é, porque ela tem sua origem no próprio Espírito Santo de Deus, e nós não podemos, não devemos tentar mudar isto. É uma realidade divina. Deus se revelou através das páginas da Bíblia
2 Timóteo diz o seguinte, como nós já lemos, que toda a Escritura é inspirada, é proveitosa para ensinar, para corrigir, para instruir o homem de Deus em justiça. Então, qualquer tentativa de ressignificar ou atualizar a Bíblia, fazendo com que ela se ajuste a essa cultura contemporânea, deve ser rejeitada e vista como uma heresia. A palavra de Deus, a Bíblia, não pode nunca ser ajustada à mentalidade de uma cultura caída e, portanto, afastada de Deus, como está escrito em Isaías capítulo 59, do verso 1 ao verso 4, quando diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para não poder salvar, o ouvido de Deus não está gravado para não poder ouvir, mas são os vossos pecados que faz separação entre vós e o vosso Deus. O Senhor chegou a dizer que eles estavam, com as mãos contaminadas de sangue, os dedos de iniquidade, os lábios falavam falsamente, a língua pronunciava perversidade, que as pessoas não clamavam por justiça, ninguém comparecia em juízo pela verdade, confiavam na vaidade, andavam falando mentiras, concedem o trabalho e produzem iniquidade. O estado era esse. O estado é esse. O estado de uma sociedade caída é esse. Entende? Então, como que uma sociedade nessa situação tem condições de mudar a palavra de Deus? Se fossem todos justos, não poderiam mudar, como já citei o exemplo do anjo descendo do céu. Imagine aqueles que caíram na prática e no domínio da iniquidade. Os pregadores que levantaram essa bandeira apostata, na verdade, devem ser vistos como falsos profetas. Às vezes, parecem anjos de luz, mas, na verdade, pregam ensinos de demônios. E quem diz isso? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, quando está escrito: mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, ou desviar-se-ão alguns da sã doutrina da palavra de Deus, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. E a doutrina dos demônios é justamente ser, primeiro, totalmente contra a vontade de Deus e depois levar o homem à prática da iniquidade. O fim é afastar a humanidade da cruz de Cristo. Esse é o objetivo principal do inimigo. Inspirada por Deus, a Bíblia é a revelação de Deus. Isso significa que ela tem origem em Deus e por ele foi inspirada. Paulo, o apóstolo, disse que toda a Escritura é inspirada por Deus. Nenhum livro, por mais espetacular que seja, pode se colocar em pé de igualdade com a Bíblia. A razão é que a Bíblia possui inspiração divina e outras literaturas não. Alguém pode receber de Deus alguma iluminação para dizer ou escrever algo, mas ninguém pode dizer que foi inspirado por Deus da mesma maneira que os escritores bíblicos foram. Isso é o que faz a Bíblia ser diferente como obra literária. É um livro com uma mensagem especial e atual, porque espelha a mente de Deus, o que Deus pensa, o que Deus tem para as nossas vidas. Vimos, portanto, nesta lição que há uma narrativa com o propósito de desacreditar a Bíblia. Para os defensores desse novo modelo cultural, a Bíblia não passaria de um livro obsoleto, produto de uma época e que, portanto, precisa ser atualizada. Em outras palavras, a Bíblia não seria mais relevante para essa geração. Aqueles que já aderiram a essa suposta necessidade de atualização do texto bíblico, alegando que ele precisa ser relevante para essa geração, desenvolveram metodologias e teologias próprias, não de Deus, não com base no texto bíblico. Dentro dessa nova forma de entender o texto, a Bíblia é que precisa de ajuste, e não o homem se ajustar a ela. Está vendo como é perigoso? Todo cristão que segue a ortodoxia bíblica deve rejeitar tais ensinos. Não podemos aceitar nada que mutile a Bíblia por conta do politicamente correto, aquilo que agrada a maioria. Não podemos rejeitar o que ensina
a ortodoxia cristã ou trocá-la pelas novas teologias. A Bíblia é a palavra de Deus e por isso sempre será atual e relevante para a humanidade. Ame as Escrituras Sagradas, ajuste a sua vida conforme os seus ensinamentos e estaremos agradando o coração do nosso Deus. Atentos, alerta sempre, cuidado com a sutileza da relativização da Bíblia. Não aceite mudanças, não aceite alterações. Se for preciso acontecer mudanças que sejam nas nossas vidas, nos ajustando à vontade revelada de Deus, através da sua revelação especial, que é a palavra do Senhor. Deus abençoe a tua vida. Até a próxima videoaula em nome de Jesus.